universo sempre fascinou o homem. A fixação por explorar o desconhecido existe desde que o primeiro foguete foi construído. Tudo para responder àquela velha pergunta: estamos sozinhos por aqui? Uma curiosidade que chegou ao entretenimento. Cada diretor transferiu para a telona o modelo ideal de alienígena, seja no drama, na comédia, no terror, ou na ficção. Às vezes eles são bons. Às vezes destroem tudo que vem pela frente. Depende da criatividade de cada um. Afinal, ninguém sabe se eles existem mesmo. Se querem guerra. Se já estão entre nós. Enfim, como dizem por aí, a verdade está lá fora. Será mesmo? Olá, boa noite. No programa de hoje, o mistério sobre a vida fora da Terra. Será que seres de outro mundo visitam o nosso planeta? Estariam os alienígenas nos observando? Imagens e depoimentos intrigantes indicam que o Brasil pode estar sendo visitado por OVNIs, objetos voadores não identificados. E o que dizem os ufólogos? O que pensam os cientistas? As caravanas que invadem uma cidade no interior de São Paulo, onde um agricultor diz ter o poder da cura com a ajuda de ETs. Encontramos um médico que diz ter resgatado um ser de outro planeta. As marcas de um suposto pouso espacial no litoral paulista. Segundo os especialistas e estudiosos do tema, apenas 2% das aparições relatadas em todo o mundo teriam evidências para comprovar a possibilidade de vida fora da Terra. Para os cientistas, nenhuma. Mesmo assim, são comuns relatos de pessoas que dizem ter tido contato com ETs. Você vai ver agora o relato impressionante de um enfermeiro que afirma ter socorrido um extraterrestre perto de uma rodovia no interior de São Paulo. Este homem, que não quer ser identificado com medo de represálias, esconde um segredo guardado há 4 anos. Ele afirma ter resgatado 2 humanoides que sofreram um grave acidente à beira desta rodovia em Sumaré, na região de Campinas, interior de São Paulo. O profissional, que traz à tona um assunto polêmico, trabalhava na época como enfermeiro-chefe de uma equipe de socorristas que auxiliavam vítimas de colisões nas estradas. Na madrugada de 25 de setembro de 2005, foi designado, junto com um outro colega, a atender a ocorrência que mudaria para sempre seu conceito de vida fora da Terra. Foi aqui que tudo aconteceu. O enfermeiro-chefe e o motorista da ambulância foram alertados por luzes que saíam exatamente daquela mata. Eles acreditavam ser os faróis do veículo, por isso correram imediatamente para o local na expectativa de socorrer as vítimas o mais rápido possível. Mas quando chegaram exatamente ali, perto daquelas árvores, tiveram a surpresa. O que vocês encontraram? Encontramos uma aeronave, mas não era do tipo avião, esse tipo de coisa. Era um objeto estranho, uma aeronave estranha. E dentro deles, dentro de uma esfera metálica, tinha já arrebentada com ferragem, né? Tinha 2 humanoides, parecidos com aqueles extraterrestres que aparecem na televisão. O que eles eram? 1,60 m mais ou menos, né? O corpo parecido com o humano, a cabeça um pouco maior que a nossa, né? Um deles estava já morto, estava o ferimento, estava com fraturas assim abertas, né? E o outro ainda estava com ferimento mais leve e ainda acordado vivo. Aí a gente começou a se comunicar. Como é que foi feita essa comunicação? Bom, ele falava, só que a gente não entendia o falar dele. Aí algum dispositivo, algum mecanismo traduzia essa fala pra gente. E o que ele, assim, no desespero, acho que do atendimento, o que ele quis me passar é que ele era um ser humano igual a gente, né? Porque a gente está acostumado a atender a seres humanos, a anatomia humana. Você não está acostumado, você não, é uma coisa inusitada, diferente. Como que eu ia atender aquilo? Né? E aí
ele me passou que era um ser humano igual a gente, uma evolução do ser humano. Respirava igual, tinha coração, tudo igual ao ser humano. E era para fazer o atendimento igualzinho. E aí a gente pegou os dois humanoides, o morto, com fratura, colocou dentro da viatura, o outro também vivo, começou o atendimento. O que mais chamou a atenção nesse atendimento? Como é que eles estavam? Quer dizer, era sangue? O que trouxe à tona para você aquela operação inusitada? Mesma coisa do ser humano. Isso que me deixou assim... eu não tenho nem palavra como deixou no momento ali a gente, sabe? Sangrava, né? Tinha batimento cardíaco. A fratura a gente tratou, inclusive com um produto que eles tinham lá, que era gelo que cristalizava ou coagulava o machucado. E que você nunca tinha visto? Nunca tinha visto. Um gelo? Era um produto que você aplicava no local e cristalizava o machucado, entendeu? Coagulava o sangue, estancava a hemorragia. Coisa que hoje a gente não existe no nosso atendimento, né? Uma coisa instantânea. Na verdade, o que ele passou é que eles viajam no tempo, eles são um processo da evolução nossa. Ou seja, o ser humano vai chegar nesse estágio de evolução, nessa forma que é a dele. E naquele momento ele passava o que para você? Ele passava, vamos supor, um atendimento que a gente fez que é inusitado, é novo, dentro do procedimento, que inclusive eu acho que vale a pena até ser pesquisado, de que a gente aquece o corpo humano da pessoa quando entra em choque, um ferimento grave com hemorragia, ele pedia para esfriar o corpo dele com aquele produto. Ao contrário do que você aprendeu. Exatamente, ou seja, vai totalmente contra o que a medicina hoje prega na área de atendimento pré-hospitalar. O que eles deixaram claro a você naqueles poucos minutos desse contato sobrenatural? Que eles vêm coletar material genético para trabalhar e corrigir certos problemas que eles têm no futuro. Então eles são viajantes do tempo e na verdade não são extraterrestres, né? Como muita gente prega aí. Isso não faria um contato? Exatamente, porque não fazem contato para não influenciar nos fatos históricos que vão ocorrendo, porque eles podem, vamos supor, falar o que aconteceu no futuro ou desalinhar. Alguém falar, não vamos fazer tal coisa que era o processo natural de estar acontecendo. Então, por isso de não ter contato com os seres humanos. O contato imediato durou menos de 10 minutos. Por determinação superior, o enfermeiro e o motorista foram orientados a retirar os corpos do local e encaminhá-los para a Unicamp. Metade do trajeto nós fomos abordados por viaturas militares e foi feito o transbordo dos dois seres para as viaturas deles e daí voltamos para a base e não tivemos mais contato com esse tipo de coisa. No meio do trajeto até a Unicamp, onde esses dois humanoides seriam avaliados, seriam atendidos com mais qualidade, já que o atendimento aqui era meio que precário, vocês foram abordados por viaturas do Exército e esses militares disseram o que a vocês? Na verdade, eles não disseram nada, né? Só pegaram os corpos rapidamente, colocaram dentro da viatura deles e seguiram em frente. E nós retornamos para a nossa base. E aí não tivemos mais contato. Posteriormente, foi feita uma reunião na empresa, né? Onde foi pedido que isso ficasse em total sigilo, que poderia até comprometer a nossa vida. Meses depois do ocorrido, o enfermeiro e o colega foram afastados de suas funções por determinação, segundo ele, de autoridades ligadas ao governo. Hoje divide o tempo prestando serviços a um renomado hospital de Campinas e a pesquisas em sites relacionados ao tema. Foi na internet que encontrou indícios de informações que afirma terem sido confidenciadas a ele naquela madrugada de setembro de 2005. O que você tira dessa experiência assustadora que você teve exatamente nesse local? Que a vida, acho que não é como passam pra gente. Nem sempre a gente pode acreditar em tudo que passam pra gente. E eu acho que a gente tá sempre correndo o risco de ver coisas novas e ver situação inusitada como essa que ocorreu, né? A gente nunca espera isso, mas aconteceu.
Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, se transformou em rota obrigatória de estudiosos em vida fora da Terra. Segundo ufólogos, o município é alvo de constantes aparições de objetos voadores não identificados. A cidade entrou para o roteiro turístico de avistamento de OVNIs. Só neste ano, os moradores afirmam ter presenciado o pouso de 3 naves na região. Localizada a 135 quilômetros de São Paulo, no litoral sul do estado, a cidade de Peruíbe guarda um segredo que muitos acreditam ser de outro mundo. O município de 62 mil habitantes é apontado por especialistas em ufologia como terra dos ETs, pelas histórias envolvendo seres de outros planetas e suas naves explorando a região. Paulo Aníbal é um caçador de discos voadores. Biólogo de formação, ele vasculha os locais onde surgem sinais de aparições. Nas últimas 2 décadas, afirma ter monitorado mais de 300 relatos, 30 avistamentos e 5 pousos de OVNIs em Peruíbe. Nós estamos exatamente aqui em cima do Rio Preto e é o local onde aconteceram as maiores aparições na cidade de Peruíbe. Segundo os ufólogos, este é um portal importantíssimo dessas aparições, porque segundo relatos, as naves passariam aqui por cima, é isso? Sim, aqui por cima, fazendo um arco aqui no céu, em sentido ao oceano. Passando por cima das montanhas, é isso? Nessa parte da montanha do Morro do Peruíbe. Em direção ao mar. mar. Na última década, mais de 300 aparições aconteceram exatamente neste local e algumas delas estão marcadas aqui no mapa já feito pelos especialistas. Esse mapa significa que cada pontinho vermelho é a aparição de um OVNI. É um ponto consistente de aparição de um OVNI. Isto é, quando a testemunha deu formato do objeto, horário e o posicionamento dele exato. Então, cada ponto vermelho é um ponto de relato preciso de uma testemunha. Um dos últimos relatos é um disco voador em forma de um peixe conhecido como arraia, meio arredondado com uma espécie de cauda atrás, que fez o voo rasante aqui. Onde ele fez voo rasante, deu blackout, faltou luz. Faltou luz na cidade. Faltou luz num bairro. No bairro. Num bairro. Então é um ponto onde tem muitos relatos, tanto no alto no céu quanto baixo, em voo rasante. E normalmente 70% é à noite. Por que eles acontecem à noite e usam exatamente essa rota? Porque aqui é o ponto de entrada dessas naves espaciais, na opinião de você, que é um especialista que há 2 décadas vem estudando a presença de extraterrestres aqui na região de Peruíbe. A gente acredita em 3 fatores. Primeiro, o fator da natureza. Aqui é a Jureia, é a porta de entrada da Jureia, proteger pela Unesco e patrimônio da humanidade. Por quê? Só existem espécimes de plantas e animais aqui, que não existe em nenhuma parte do mundo. Outro fator mineralógico, temos minérios estratégicos aqui na Jureia. Aqui no solo? Sim, no solo e também nessa área da montanha. Então eu acho que é um fator importante a se considerar. Terceiro fator é o fator da anomalia magnética do Atlântico Sul. Como Peruíbe está no litoral sul do estado de São Paulo, está inserido nessa anomalia magnética, então eu estou vendo ligação com esse fenômeno. Na encosta da serra, pela estrada que liga a cidade à praia da Jureia, uma parede rochosa bem na beira da curva chama a atenção de quem passa pelo local. Aqui, segundo os místicos, está localizado um dos principais pontos de balizamento de naves espaciais, a Pedra da Serpente. E por causa desse formato que mais parece um fóssil encravado num paredão natural de mais de 30 metros de altura, que segundo os especialistas estudiosos que visitam constantemente o local, afirmam ser este, um trecho específico para embasamento, das naves que sobrevoam a região constantemente. Aqui também existem várias aparições, naves que cruzariam o céu e utilizariam esta pedra junto com a ilha, a gente olha ali, a Ilha da Queimada, que fica na mesma direção, na mesma rota. Vocês não têm dúvida que eles usam esses 2 trechos para se basear quando estão aqui em terra. Sim, esses 2 pontos, tanto a ilha quanto essa pedra, deve ser uma rota específica deles. Por algum motivo é uma rota de voo. Agora,
Existe toda uma curiosidade de relatos aqui, porque nessa rocha aparecem seres luminosos à noite, objetos luminosos e até grandes aeronaves discoides durante o dia. E alguns casos curiosos que essas aeronaves entram nessa água, por aqui, exatamente aqui, e voam por baixo da água, sentido a Ilha da Queimada. Seriam objetos submarinos nesse caso. Esse seria o portal. Sim, aqui seria o portal onde muitos testemunhas afirmam que vêm vultos luminosos, até mesmo objetos esféricos saindo. É muito comum, quem pegou até uns anos atrás, relatos de vultos luminosos, formato mesmo de cabeça, tronco e membros. Saindo desse espaço. Desse espaço. Então a gente apontou muito nesse tipo de relato. A pedra é aqui. É aqui. Então você vê que pelo pontuamento que a gente fez aqui, pelo trabalho que nós desenvolvemos aqui, é a concentração muito alta de relatos. Então é um ponto importante de avistamento. Por isso que entrou no roteiro o futurístico. A poucos quilômetros da Pedra da Serpente, numa casa encravada no meio da serra, encontramos um morador acostumado a avistamentos de objetos voadores não identificados. O artista plástico Marco Antônio Carrara vive há 40 anos num ponto onde diz ser constante a presença de UFOs. Ele presenciou 3 vezes discos voadores, naves espaciais passando por aqui. Qual foi a que mais impressionou o senhor? Como é que o senhor se sentiu na hora? A que me tocou muito foi a primeira, que foi uma luz que saiu laser de uma nave e me atingiu no rosto. A outra que me tocou muito foi exatamente um pequeno discoide que desceu aqui. Aqui onde tem esse palmito e essa comida de bicho preguiça que a gente chama, né? Essa outra árvore ali do lado, elas eram pequenas e cresceram, tá vendo? Mas o discoide foi exatamente onde está essas três... Pairou sobre as árvores? Sobre as árvores não, desceu bem aqui, ó. Bem aqui em cima, onde tem essa pedra, desceu, eu estava aqui, na casa de pedra onde tem os vidros ali, eu estava naquela sala. E quando o senhor viu a nave pousando exatamente aqui, qual foi a sensação? O que o senhor pensou? A minha reação, Gonçalo, eu nunca tive medo, né? Porque as pessoas às vezes têm medo, né? Eu me aproximei mais perto da janela, fiz a imposição de mãos, né? Para receber a energia, fechei os olhos e fiquei observando. Abri os olhos, fechava, abria e ficava observando. E a nave na minha frente, com várias cores em volta, né? E ela pairando mesmo por um bom período, né? E depois ela foi se afastando e foi embora. E essa região, a Jureia, é observada pelo mundo inteiro. A ONU está de olho, o mundo está de olho nessa região, né? Porque é ecológica e é mineral e tem urânio. Então, está sempre observada por caças, é protegida. E quando eles veem uma luz lá, eles têm que sair atrás. E quando eles chegam perto da luz, aqui, quando o caça chega perto, ela simplesmente desintegra e some. Nós estamos agora na praia do Guaraú, a última habitada do município de Peruíbe. Logo atrás de mim fica a Mata da Jureia, onde a visitação é proibida pelo governo. Aqui aconteceram as últimas aparições de OVNIs no município. 2 delas acabaram chamando a atenção dos moradores do povoado. Eu imagino o tamanho de um ônibus, assim, que ele tipo, tinha uma forma, o tamanho dele assim era tipo um Zeppelin, assim, sabe? Mas só que ele era dourado. E assim, tinha a parte de janela assim que eu vi, né, na lateral dele assim. E ele tinha uma luz forte, própria luz dele assim, né, que ele resplandecia assim, foi bem nesse vale aqui assim, e foi sumindo pra cá assim. Eu estava com a minha irmã, aí eu vim aqui no bar da minha avó e estava ela e a dona Neuza, que é uma moça que trabalha com ela. Aqui no bar, mostra aqui, ó, estamos aqui no bar quando? Faz aproximadamente uma semana atrás, mais ou menos. Aí nós viemos aqui e as duas estavam olhando lá nessa direção dessa montanha, 2 bolas de fogo, maior que 2 laranjas, assim. E aí eu corri na minha casa para pegar a máquina digital para filmar, só que quando eu voltei já tinha desaparecido. E a trajetória dele está condizente com a trajetória dos outros OVNIs nessa rota aqui, exatamente no mapa, que passa por cima do Guaraú. Está aqui nessa rota. Então está muito condizente com a trajetória normal dos OVNIs aqui da região que ela viu. Por que normalmente a gente não consegue ver? Porque todo mundo gostaria de ver e não consegue, por exemplo, nessas aparições serem constantes. Ou por que você acha que isso acontece?
Porque nem todo mundo olha para o céu, primeiro. Segundo, tá todo mundo ocupado com seus afazeres e ninguém tá ligado nesse assunto. Terceiro, um bom horário para se ver é um dia totalmente límpido e à noite, que a luz chama atenção. Então as pessoas comuns têm que começar a olharem mais para o céu. Distante 8 quilômetros do centro de Peruíbe, o bairro São José foi alvo de um fenômeno intrigante. O provável pouso de uma nave espacial na região mexeu com os moradores. Ninguém consegue explicar como a vegetação de mais de 2 metros de altura do terreno onde teria acontecido a aparição pudesse ficar desse jeito. A clareira de 15 metros de diâmetro no meio do mato impressiona. É difícil imaginar que animal, ou mesmo máquina, conseguiria fazer tal proeza em minutos, sem ser notado. O que você acha que aconteceu aí? Ah, rapaz, é um negócio meio estranho, né? Uma coisa assim inexplicável que não seja daqui, né? Pelo barulho que foi feito, assim, que nem eu falei pra você, como se fosse uma furadeira gigante. Um barulho muito estranho, assim, um barulho fora de rotação de helicóptero, de avião, entendeu? Um negócio meio esquisito. O aposentado Clodoaldo Ferreira, de 60 anos, estava cuidando dos cachorros no quintal vizinho ao terreno quando viu um clarão que tomou conta do bairro. Eu estava em casa, deitado. De repente, os cachorros começaram a ficar nervosos. Quase se emporca os cachorros. Tudo aqui da geral da área. Quase. Aí o que acontece? Eu escutei aquele barulho. Parecia uma furadeira. Pensei que ia roubar o carro da minha filha, o Fusca. Aí quando eu saí pra fora, só vi aquele facho de luz subir. Como é que era o facho de luz? Era azul e vermelho. Foi de repente, subiu. Assim. E depois aconteceu o quê? Aí deu conta. Não tem luz geral. Ficou assustado? Claro que eu fiquei. Até hoje, tô arrepiado aí, ó. Aqui na nossa cidade já teve outros casos desses, né? De objeto não identificado. E a gente mesmo aí olhar o local, né? Virou ponto turístico aqui. Virou ponto turístico, muita gente está vindo ao local para presenciar, né, esse fato. Este morador confirma que para a ufologia não é mais mistério. O garçom Paulo Roberto da Silva garante ter visto naves espaciais na redondeza em outras 3 oportunidades. A última no início do ano, num sítio da família. De repente para sobre mim assim, um objeto, né? Supostamente o disco voador mesmo, em formato de um... Você viu? De um ovo, eu vi isso. Em cima de você? Eu vi isso. E aí ele ficou parado, e ali eu fiquei contemplando vários minutos, né? Porque eu fiquei encantado mesmo. Aí de repente, quando eu acho que depois de um bom tempo, ele saiu como se fosse um raio. Embora. E a cidade já contabiliza os lucros que os visitantes de outro mundo podem trazer ao município. Peruíbe espera atrair mais de 500 mil de turistas já na próxima temporada. A grande vantagem é justamente ser um diferencial para a cidade, não só, acredito que no Brasil, mas até no mundo, porque os vários estudiosos que têm vindo aqui ficam assim... admirados de ver o tanto de ocorrências, de relatos que temos aqui na nossa cidade. Hoje mesmo você pôde acompanhar e você vê que basta parar em algum lugar, sempre alguém teve alguma visão, já presenciou algum tipo desse fenômeno, que na realidade a gente não está aqui afirmando que é ET, mas sem dúvida alguma coisa de extraordinário tem aqui na cidade. É também do litoral sul de São Paulo que vem o maior achado da ufologia brasileira. Aqui na década de 90, o engenheiro Claudeir Covo, uma das maiores autoridades em ufologia no Brasil, encontrou nas areias da praia de São Vicente marcas do que seria um pouso alienígena. Isto aqui é um contato de uma nave extraterrestre, é isso, Cláudio? Foi na ilha do Major, às beiras do rio Piacabuçu,
Dois pescadores, o Fernando e o Wilson, estavam à noite recolhendo a rede, já tinham terminado a pescaria, quando eles observaram à distância uma luz vermelha, que imaginaram ser um balão inicialmente, e de repente o objeto começou a se aproximar, e de repente se aproximou bem acelerado, e parou bem em cima do barco. E acendeu as luzes, praticamente, segundo o depoimento dos pescadores, ficou o dia, a ponto de próximo, onde tinha a praia, os caranguejos saíram do buraco da toca, né? E eles, no desespero, tentaram fazer o motor do barco pegar, não conseguiram, que isso é um efeito que a gente conhece na ufologia como efeito eletromagnético. Eles não conseguiram fazer o barco pegar, tentaram se esconder dentro do barco, num canto que tem a parte coberta, e o objeto se afastou lentamente de cima deles e foi até a ilha do Major, desceu e pousou. Praticamente a grama estava completamente amarelada, conforme dá para ver nas fotos, e tinha 4 decalques no solo das sapatas do eventual pouso. E nos dias seguintes que nós tivemos com os pescadores, eles estavam bem traumatizados, e uma coisa interessante, eles estavam com as vistas os olhos completamente irritados. Isso é típico da alta intensidade luminosa, e ficou completamente avermelhado, irritado durante alguns dias. A descoberta é considerada pela ufologia mundial como uma das 10 maiores relíquias sobre a existência de vida fora da Terra. Nessa entrevista, em 2012, meses antes de sua morte, o ufólogo ressaltava a importância do achado. Esse caso, para nós, na ufologia, é um caso tido como autêntico, um caso aceito pela ufologia brasileira e mundial, como a presença de um estranho objeto de origem desconhecida no nosso céu e no nosso território, aqui na cidade de São Paulo, né? Aqui no litoral paulista do estado de São Paulo. E olha, o documento Verdade encontrou no interior de São Paulo um ex-agricultor que diz ter o dom da cura com a ajuda de extraterrestres. A chácara onde mora seria usada como portal para seres de outros planetas. Todos os dias, uma multidão de enfermos faz fila na porta atrás da ajuda dos ETs. Este homem diz ter dons especiais, poderes capazes de curar enfermos, transformar radicalmente a vida de quem procura este local. Estamos no município de Atibaia, a 70 quilômetros de São Paulo. Neste espaço da casa onde mora, desde que chegou do Japão há 4 décadas, o professor Hirota, como ficou conhecido, o ex-agricultor, que muitos acreditam fazer milagres, realiza seus rituais de fé, orações que começam antes mesmo do nascer do sol, quando afirma buscar energia cósmica para salvar vidas. Todos os dias a cena se repete. Uma multidão se aglomera na porta da sala onde acontecem as cirurgias espirituais. No local energizado, é proibido entrar com os sapatos. Segundo Hirota, é pelos pés que as enfermidades vão deixar os corpos desses pacientes, que os procuram cada vez mais. Durante a nossa visita ao centro, 385 pessoas, entre elas muitas desenganadas pela medicina dos homens, aguardam a chance de poder ficar frente a frente com a cura divina. Nesse momento, o professor Hirota está fazendo a cirurgia espiritual. Ali está o médium, auxiliado por voluntários, e é aqui, nesse espaço, nessa sala, que ele acaba proporcionando muitas curas a essas pessoas que procuram esta ajuda espiritual. É da onde? É Bolívia. Da Bolívia. Olha só, uma boliviana aqui. É a primeira vez que a senhora passa aqui com ele? É 3 vezes. 3 vezes? E a senhora tem o quê? Eu tenho diabetes. Diabetes. E depois que começou a frequentar aqui o centro, melhorou? Melhorei. Com o auxílio de um esparadrapo, uma gases e toda a energia que ele recebeu
nos últimos 24 anos, ele acaba fazendo esta cura, acaba proporcionando um bem-estar para essas pessoas. Quando o senhor faz isso, o que acontece? Quando o senhor faz isso, coloca o esparadrapo... Eu não sei, porque eu não estou curando. O senhor não cura? Não. Quem cura? Cura em cima, por isso é ele que sabe. Lá em cima? Em cima e também ela também sabe. Como que melhorou ou não sei. Né? A cura vem de cima. Em cima. É do espaço sideral, mais precisamente de galáxias distantes milhões de anos-luz da Terra, que Mitsugo Hirota, de 66 anos, afirma receber o poder da cura, transmitida a ele por seres extraterrestres, de planetas localizados no extremo sul do universo. Quando eu viajei ao Japão, acompanhou essa luz. Olha só, são fotos que foram tiradas, segundo este... Tirou em cima de trem, Shinkansen. Segundo informações que esse próprio... Acompanhando comigo. Esse homem passa agora, esses ETs vêm acompanhando o professor Hirota há muitos anos e são fotos que ele conseguiu tirar em todos os lugares, inclusive aqui mesmo, nesse espaço em Atibaia, essa não, mas o senhor tem fotos aqui em Atibaia, o senhor me disse que em março 40 naves espaciais sobrevoaram aqui, é isso? Passou. 40? Passou. Sabe mais ou menos José onde está. O que esses ETs... Esses seres de outros planetas disseram ao senhor? Aquela luz passando comigo, só. O que eles querem do senhor? O que eles querem do senhor? Que felicidade humana. Dos humanos? Ele é intermediário. O senhor é intermediário dessas entidades extraterrestres. Que coisa impressionante, mas não é um ET. Não é ET, não. O senhor não é um ET? Eu sou japonês. Entre os que procuram ajuda, uma certeza. O homem que oferece a cura de graça não pertence a este mundo. Você acredita que foi curada por um ET? Ele usa a energia do universo, como ele fala. Então essa energia bonita que ele coloca. As fotografias que o senhor viu lá, é aquela luz que está curando a gente. É igual, só que eles estão numa dimensão muito adiantada. A gente não consegue entender bem. Mas é isso que acontece aqui. Ele recebe energia muito positiva de seres de outro planeta que fazem com que ele se diferencie da gente e cure quem tem fé. Ela não duvida disso, que essa força vem de outros planetas. Essa força vem de outros seres, não sei se é Deus, não sei se é Buda, não sei se é um planeta, mas... É um extraterrestre? Vem de outro lugar, porque senão todo mundo curaria, e não é assim, ele tem o dom da cura. Agora, uma cidade do sertão do Ceará é conhecida como a capital nordestina dos discos voadores. Vários moradores garantem ter visto OVNIs e muitos afirmam que já foram abduzidos. Até o major da PM do Ceará relata o dia em que perseguiu um disco voador com um helicóptero da polícia. A equipe do Documento Verdade acompanhou de perto essas histórias e também esteve numa vigília noturna nas montanhas de pedra da região. Um cenário belo e intrigante. Um lugar misterioso. Estamos em Quixadá, a 160 quilômetros de Fortaleza. A cidade, no sertão central do Ceará, é a terra dos monólitos. Essas enormes montanhas de pedra que se espalham por toda a região. Esculpidas pela natureza, algumas despertam ainda mais a curiosidade. A imagem que se vê nessa pedra impressiona. Quixadá também é conhecida pelos relatos de aparições de objetos voadores não identificados. São tantos depoimentos, tantas histórias, que a cidade virou a capital nordestina dos discos voadores. Muitos que moram aqui
garantem que já viram luzes e naves no céu. Eu já vi várias luzes no céu, muitas vezes de repentino e só andando pelo céu mesmo, tipo, olhando o local, olhando a vista. E aquela já passou assim, aí a mulher deu, Chico, pode ser um disco voador, não sei o que, foi naquela coisa. Mas a tocha, quando passou, eu tava debaixo de um fio de energia, assim, bem aqui tem, ele passou assim. Dona Maria mora numa casa em cima desta montanha de pedra. E aqui, ela diz que as aparições são constantes. Eu vejo eles sobem mais ou menos, nem é alto e nem é baixo. As histórias de abduções, quando supostos alienígenas levariam seres humanos para lugares desconhecidos, também são comuns. Bruna diz que já viveu a experiência. No meu caso, quando eu fechei meus olhos, já não estava mais aqui. Quando eu abri os meus olhos, eu já estava em casa. É como se fosse um sonambulismo, você não lembra de nada. Verdade ou não, os relatos de aparições e contatos com seres de outros planetas atraem estudiosos e mexem com a imaginação. Há quem diga que em Quixadá, a qualquer momento, em qualquer lugar, os discos voadores podem aparecer. Aqui, em abril de 1976, o agricultor Luiz Barroso teria vivido uma experiência que ainda intriga a família e os ufólogos. Como sempre fazia, o agricultor seguia de charrete até sua fazenda pelas estradas de terra da região. No trajeto, ele teria sido surpreendido por um objeto não identificado que teria lançado sobre o agricultor um forte raio de luz. A história se espalhou rapidamente. Uma das testemunhas é o próprio filho do agricultor. Ele diz que o pai chegou em casa desesperado. Contando para minha mãe e para uma irmã que morava com a gente, que tinha ficado nessa situação de receber uma forte luz, quente, muito quente. Após o suposto contato, o agricultor teria sofrido mudanças físicas e psicológicas. Passou a apresentar retardo mental e a pele teria rejuvenescido. O problema com meu pai foi um caso muito grave, onde o qual nós não esperávamos. Nunca aconteceu isso com ele. Foi uma coisa assim, quase assim, se apagou, acabou-se. Segundo a família, vários profissionais de saúde examinaram o agricultor, mas não teriam chegado a nenhuma conclusão. Muitos ufólogos do Brasil e de outros países também passaram a visitar Quixadá para conhecer o agricultor. Em 1993, 17 anos depois do suposto contato com os extraterrestres, Barroso morreu na mesma Quixadá. E o caso continua um mistério. Seriam os monólitos, as montanhas de pedra de Quixadá, a explicação para a aproximação das supostas naves? Este ufólogo, que há mais de 30 anos estuda as aparições em Quixadá, acredita que sim. Nós temos a certeza que Quixadá, como ele é um formato de um ninho, e esse ninho ele gera uma espécie de energia, e isso atrai muitos extraterrestres. Ele mesmo garante ter testemunhado várias aparições. Vi por 7 anos seguidos, no mês de agosto, por volta de 1h30 às 2h da tarde, objetos não identificados no céu. Eu mesmo, com certeza, já vi no mínimo 4 naves. O ufólogo também faz uma revelação. 2019, no mês de junho, haverá uma grande transformação no nosso planeta. Será formada uma nova raça de ser humano, o qual melhorada com a genética dele com a nossa. Agora o relato vem deste oficial da Polícia Militar do Ceará. O Major Wellington Paiva é piloto de um dos helicópteros que patrulham todo o estado. E ele teria vivido uma experiência
poucas vezes contada na televisão. O major afirma ter perseguido discos voadores. A torre de controle nos solicitou que fôssemos ver um objeto que se encontrava parado, estacionado a uns 600 metros naquela região da Barra do Ceará. E decolamos e fomos até o local para ver o que se encontrava. Mas só que a gente não via nada. Mas o radar tinha localizado o objeto. E o objeto ficava só mudando de posição e a torre nos orientando onde estava a posição do objeto. E de uma hora para outra ele saiu em altíssima velocidade, calculada em mais de 5.000 km por hora. Mas este não teria sido o único contato. Eu estava fazendo um patrulhamento sobre a cidade de helicóptero por volta das 18 horas. E assim que eu pousei, um amigo meu, que estava encarregado da segurança das instalações no aeroporto, um policial, ele disse: Major, o senhor observou que ao seu lado esquerdo vinha acompanhando o senhor uma luz? Aí disse: não, pois você olhe para cima que ela se encontra estacionada em cima da pista do aeroporto. Interessante que estavam mais de 10 pessoas, policiais, pilotos e mecânicos, que nós avistamos esse objeto. Era assim, um objeto assim, do tamanho de uns 5 metros de diâmetro e que ele pulsava uma luz branca com contorno lilás e ele ficava pulsando. O major da PM continua na ativa, mas também passou a se dedicar ao estudo dos fenômenos extraterrestres. É no período da noite, segundo os principais relatos, que as aparições são mais comuns aqui em Quixadá, principalmente no alto das montanhas. Por isso, muitos ufólogos costumam fazer vigílias nesses locais e nós vamos com eles. Cerca de 10 pessoas participaram da vigília. São ufólogos e pessoas comuns que já teriam vivido experiências extraterrestres. Fica difícil descrever a energia que sentimos no local e na pedra presenciamos muitas experiências. A Diana veio participar aqui da vigília, segunda vez que ela participa, e ela acabou de ter uma experiência que vai contar pra gente agora como é que foi. Eu senti que eu viesse pra cá, entrar numa vibração, e daí veio as intuições, que era como se todos nós estivéssemos envolvidos numa bolha de energia, e o meu corpo tremeu todo. Foi maravilhosa a sensação e a presença deles. Foram cerca de 3 horas no alto da montanha de pedra, e eles garantem que os seres de outros planetas estavam perto de nós e deixaram suas mensagens. O que eles mais falam também são cuidar mais com o nosso meio ambiente, procurar mudar o nosso comportamento, o nosso modo de viver. Também na alimentação, que eles tocam muito nesse ponto. A grande lição é que todos nós somos irmãos nesta vastidão de universo. Existem milhões de raças, mas todos nós somos conectados um com o outro e que todos nós somos irmãos. Depois da vigília, nossa equipe testemunhou uma... E não podemos esquecer de um dos mais famosos lugares do Brasil onde os ETs podem ter pousado. Varginha, claro, no sul de Minas Gerais, que teria sido o município escolhido pelos aliens há mais de 20 anos. Mas a história ainda está viva nas ruas da cidade. Localizada a 313 quilômetros de Belo Horizonte, Varginha já foi apontada como a 7ª melhor cidade do Brasil para se viver. O município de 130 mil habitantes se destaca principalmente pela produção e exportação de café. Mas se tornou famoso mesmo por outro motivo. Um caso cercado de muito mistério: o suposto aparecimento de criaturas alienígenas. Nas ruas e praças da cidade, os ETs estão por toda parte. Aqui tem até uma caixa d'água em forma de nave espacial. O chamado incidente de Varginha aconteceu há quase 20 anos. As informações que nós temos de fontes fidedignas é de que o governo brasileiro, os militares brasileiros já tinham sido avisados da proximidade desses objetos
E eles já estavam monitorando esses objetos, né, através do SINDACTA e através da nossa tecnologia. Né? Segundo relatos de moradores, a criatura de olhos vermelhos esbugalhados, pele marrom, braços longos e finos e forte mau cheiro teria pousado na cidade no dia 20 de janeiro de 1996. Os caseiros desta fazenda acordaram assustados durante a madrugada. O seu José Castilho é o proprietário da fazenda e chegou aqui na manhã seguinte e encontrou os caseiros meio apavorados, seu José Castilho? Apavorados, é. E as cercas do pasto estavam arrebentadas. O que eles falaram para o senhor? Então eles me falaram que de madrugada o gado ficou agitado, correndo de um lado para o outro no pasto, e a esposa do caseiro saiu aqui fora e viu um farol andando no pasto, um farol grande, que andava meio flutuando no pasto. Como se estivesse sobrevoando. É, como se estivesse sobrevoando. Era um sábado por volta das 3h30 da tarde e a Kátia estava voltando para casa depois do trabalho junto com outras duas amigas. Elas decidiram cortar caminho por este terreno baldio e quando passavam por aqui foi que avistaram a estranha criatura que ficou conhecida como o ET de Varginha. Como é que tudo aconteceu, Kátia? Então, estava eu, Liliane e a Valquíria. Eram umas 3h30 da tarde. Aí aqui não era esse terreno fechado, né? Era aberto, bem aberto mesmo, um trio bem aberto. E aí tava sol, tava um dia normal. E passando por aqui avistamos uma coisa estranha. Onde? No muro, encostado no muro. Ali naquele canto? Isso, naquela pintura branca lá. O episódio mudou por completo a vida de Kátia. Na época, ela ficou tão abalada que se separou do marido e perdeu o emprego. Mas a identidade da criatura que ela afirma ter visto não é o único mistério dessa história. Você prestou algum depoimento? Polícia? Foi ouvida? Não. Não. Nunca foi procurada? Não. Tem umas coisas também que eu não posso estar falando, entendeu? Mas não. Coisas por quê? Não, tem coisas assim que não é legal eu estar assim, pronunciando, falando muita coisa a respeito disso. Entendeu? Eu falo até onde eu posso. Porque alguém te proibiu de falar? Não. Normal. Mas não entendi por que eu falo até onde eu posso. É porque tem coisa na vida da gente que você não pode estar assim, né? Abrindo assim. Relacionada ao que você viu aqui? É assim. Tem coisa assim que é bom assim. Até onde eu posso ir, eu vou. Pra lá eu já fico mais na minha, mais reservado, porque tem coisa que eu não tenho como eu falar. Alguém te ameaçou? Não, de espécie alguma, de jeito nenhum. Eu não tô bem. Qual o seu sentimento voltando aqui nesse local agora? Eu vou te falar, vou ser sincera, péssimo. Muito ruim mesmo. Dá a impressão assim que eu tô vivendo. Às vezes as pessoas podem até não acreditar, mas dá a impressão que eu tô vivendo tudo de novo. Entendeu? Acho que é por isso que às vezes assim eu fico assim, eu me evito de vir aqui, porque aqui eu tô conversando com você, eu tô trêmula, entendeu? Tô trêmula, eu tô assim, não sei, é muito ruim. Outro episódio que chamou muito a atenção foi a morte de 4 animais no zoológico de Varginha. A gente teve acesso aos laudos da necrópsia feita nos animais e o que mais chama a atenção é que em todos eles os intestinos apresentavam alterações. Então aqui, ó, veado catingueiro, intestino necrosado com ulcerações, a jaguatirica, intestino em processo degenerativo e necrótico, e a anta, intestino necrosado. O Exército abriu uma sindicância para apurar as histórias contadas pelas testemunhas. Há quem diga que pelo menos 2 criaturas teriam sido capturadas e levadas para a Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a 35 quilômetros de Varginha. Na época foram feitas gravações com os militares que participaram da operação, com alguns militares que participaram da operação. E essas gravações são guardadas a 7 chaves e quem sabe um dia, só com a autorização dessas pessoas, elas poderão ser divulgadas. Os supostos alienígenas teriam ficado apenas algumas horas aqui. De acordo com testemunhas, as criaturas foram levadas para a Universidade de Campinas, no interior de São Paulo. Na época, o Exército determinou a abertura de uma investigação. O inquérito policial foi concluído cerca de 1 ano depois.
A Unicamp sempre negou estas informações. E para os militares, o ET de Varginha nunca existiu. O suposto extraterrestre era, na verdade, um morador da cidade conhecido como Mudinho. Ele teria problemas mentais e costumava andar pelas ruas agachado, mesma posição em que o ET teria sido visto em uma das aparições. Versão confirmada por este sargento da reserva, que era motorista do exército na época. Coincidentemente, tinha viatura nossa também em Varginha nesse mesmo dia, mas não chegou nem no local do ET. Quem foi chamado foi o bombeiro de Varginha, que foi resolver lá em Varginha, e depois aí foi levantada a hipótese que eles tinham sido trazidos para ESA. Aí veio todo mundo para cá achando que tinha trazido realmente para cá. Mas não veio? Não veio. Aí juntou reportagem, ufólogos do mundo inteiro e tentou descobrir essa história aí, que foi uma história inventada, né? Só que deu uma repercussão muito grande porque confirmaram, mas não teve ET não. Tem ET não? Não teve. Nunca teve? Nunca teve. Mas quem viu de perto os supostos alienígenas garante: as criaturas não se pareciam em nada com o homem apontado pela investigação como sendo quem as testemunhas teriam visto. A gente sempre via ele próximo ao bairro onde eu morava, né, que agora eu não moro lá, e ele pedia às vezes cigarro, porque ele não fala, mas ele faz gestos. Não era ele que você viu? Não era ele. Talvez até se Isso você tem certeza? Absoluto. Se fosse ele, eu ia dar a mão pra ele e falar: sai do sol, né? Você tá aí, o que você tá arrumando aí, tal. Não era ele. Não era ele, não tinha nada a ver com ele. Ele é branco, ele fica agachado sim, mas a posição que a gente viu, ele não fica. É outra posição que o bicho estava, que a criatura estava. Se fosse ele, eu falava pra todo mundo, eu vi ele. Que aí a história acabava. Não ficava 20 anos isso, entendeu? Não era ele, certeza. O caso foi parar no Superior Tribunal Militar em Brasília e, segundo a juíza responsável, foi arquivado por falta de elementos para a denúncia. Mas os estudos realizados por um grupo de ufólogos chegaram a outra conclusão. A grande verdade é essa. Houve uma investigação, ela teve algumas falhas? Teve, mas ela procurou ser o mais séria possível e a conclusão que nós chegamos é essa. É fato, houve, ou desceu, ou caiu, ou foi derrubada uma nave naquela região, os seres se espalharam pela região, foram perseguidos, monitorados pelo exército, foram capturados, alguns mortos, alguns vivos. Esse número nós não sabemos exatamente quantos foram, quem disser que sabe está chutando, e nós temos hoje certeza absoluta que nós não conseguimos nem 40% do que aconteceu em termos de informação. Nós não conseguimos levantar nem 40% do que aconteceu. No próximo bloco, a vida em Marte. A NASA descobre água salgada no planeta vermelho que permitiria a proliferação de bactérias. E a resposta final para a pergunta: os ETs realmente existem? Quando o assunto é extraterrestre, Marte é o planeta que mais chama a atenção no espaço. A proximidade com a Terra levanta a hipótese da existência de algum tipo de vida no planeta vermelho. E a descoberta de água por lá deixou os cientistas em alerta. No final de setembro, a NASA anunciou que o bem mais precioso para a vida está presente em Marte. Liquid water has been found on Mars. A água lá salgada flui durante os meses de verão, mas não é cristalina como na Terra. A descoberta também pode ajudar, e bastante, futuras missões ao planeta vermelho, já que água potável e combustível poderiam ser extraídos dessa mistura. Por isso, a NASA quer enviar astronautas americanos para o planeta até 2030. Mas o mais importante, com água, é possível existir vida em Marte, mesmo que seja apenas de micróbios. Pesquisas mostram que bilhões de anos atrás, Marte tinha mares e lagos como os da Terra.
Não se sabe por que tudo desapareceu, mas será que seria um aviso para o que pode se tornar também nosso planeta? A vida microbiana, como bactérias, foi a única que existiu na Terra durante 3 bilhões de anos. Só depois que apareceu a vida mais complexa. A gente sabe, através de modelos, que deve ter bastante água líquida no subsolo de Marte. O Documento Verdade teve acesso aos arquivos secretos da Aeronáutica. Eles mostram as investigações de 5 décadas de monitoramento do espaço aéreo brasileiro. E nesse controle aparecem citações sobre os OVNIs. Ao todo, 4.000 páginas de revelações surpreendentes. Relatórios, fotos e vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos de objetos voadores não identificados. Informações confidenciais feitas por pilotos e controladores de voos durante os últimos 50 anos. Provas que fazem parte dos arquivos secretos das Forças Armadas, liberados pelo governo após uma exaustiva batalha dos ufólogos. Esses documentos comprovam, sem a menor dúvida, que os militares brasileiros investigaram discos voadores em várias fases da história da República. E não só isso, comprova que eles registraram a existência dessas naves de forma material atuando em nosso país. Ademar Givaer é um dos mais respeitados ufólogos brasileiros, admirado por especialistas no tema em todo o mundo. Foi a ele que o governo entregou o dossiê secreto dos militares sobre avistamentos de naves espaciais nos céus do país. O que você vai ver agora é apontado pela Aeronáutica como evidências concretas de visitas alienígenas em espaço aéreo brasileiro. Esse documento do Comando de Defesa Aeroespacial relata a ocorrência de um avistamento em Manaus no dia 4 de julho deste ano. Segundo o relatório, uma operadora do aeroporto militar Ponta Pelada teria visto um objeto sobrevoando a cabeceira da pista. Ele ficou parado no ar aproximadamente 5 minutos e depois simplesmente desapareceu. O documento ainda mostra que todo o evento foi gravado por um celular. Essas seriam as supostas imagens do OVNI nos céus de Manaus. Um dos mais relevantes episódios da presença de extraterrestres entre nós aconteceu nos anos 80, denominada pelo governo como Operação Prato. Acompanhe esse trecho de um dos depoimentos do piloto. Dia 28 de novembro de 1978, Tomé Açu, Pará. Quando iniciava a descida, observou o deslocamento de objeto voador não identificado. O OVNI manteve-se em voo nivelado por um período de 4 minutos com a mesma velocidade da aeronave. Em seguida, subiu em ângulo acentuado com grande velocidade. Agora repare neste outro trecho. O relator não observou os detalhes estruturais devido ao seu estado emocional, decorrente do avistamento. A Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978, em Belém do Pará. O comandante da ação militar foi esse homem, Coronel Urangi Holanda. A missão foi verificar a ocorrência de fenômenos com luzes estranhas relatadas pela própria população do município de Colares. Os militares montaram uma base na cidade e passaram a vigiar o espaço aéreo dia e noite. Uma tentativa das Forças Armadas de explicar o fenômeno. Conforme a missão avançou, o coronel teve um contato imediato de 2º grau. É o que ele mesmo garante nesta última entrevista em vida, dada ao ufólogo Ademar Givaer. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. E fazia um barulho assim de ar-condicionado. E alguma vez, assim, aparecesse
barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Mas uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e ele começou, logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Em 97, apenas 3 meses depois de ter dado essa entrevista à revista UFO, o coronel Urangir foi encontrado morto em sua casa. A polícia tratou o caso como suicídio. É a maior missão militar de que se tem conhecimento no mundo, designada para pesquisar discos voadores oficialmente. E nós ficamos 2 dias com esse homem. E o que nós ouvimos, Ed, é coisa muito séria. É um homem que tem assim, uma lembrança muito clara, cristalina de todos os fatos que aconteceram. E ele nos descreveu fatos estarrecedores que são de conhecimento do meio militar, do meio civil do governo brasileiro, que não pode simplesmente serem ocultados da população. E uma das tristezas dele é que justamente quando ele estava cumprindo com o principal objetivo da Operação Prato, que era tentar estabelecer contato com os seres, quando isso efetivamente aconteceu, ele recebeu ordens de encerrar a Operação Prato. E ele foi tirado do comando da Operação Prato. E nós hoje sabemos que a Operação Prato não foi encerrada pura e simplesmente. O que ocorreu foi que quando o Irangê Holanda foi relatar aos seus superiores que havia tido um contato com extraterrestres e que isso abriu uma porta para algo que nós não sabíamos no que ia dar, os militares brasileiros, orientados pelos militares americanos que naquela época mandavam no Brasil, nós estamos na época da ditadura, determinaram esses americanos que a Operação Prato fosse, entre aspas, encerrada, tirada da mão do coronel, na época capitão Holanda, e conduzida por americanos num processo de segredo imensamente superior. A pequena cidade de Prudentópolis, no Paraná, foi palco de recentes manifestações ufológicas. Essas imagens foram registradas na semana passada, em uma chácara da região. Em menos de 15 dias, 2 agroglifos, nome dados aos grandes círculos que aparecem nas plantações, foram registrados na cidade de 49 mil habitantes. A aparição desses sinais envolve mistérios, origens, na maioria das vezes, desconhecidas. A vida na Terra surgiu muito rapidamente. Então é de se esperar que em outros planetas, se tivesse condições adequadas, isso também possa ter acontecido. O que nós temos é uma busca, né? E por enquanto, a gente, como falei, tem uma boa aposta. Mas a gente, para ser sincero, ainda não contactou. Já os ufólogos continuam à margem da ciência convencional, a que não comprova vida fora do planeta Terra. Mas eles não desistem. Tentam demonstrar que não estamos sós no universo. Hoje há expoentes científicos e até religiosos que se declaram abertamente a favor dessa hipótese, né? Esses tempos atrás nós vimos uma autoridade do Vaticano, imagine você, o padre, o jesuíta José Gabriel Funes, que era o diretor do Observatório do Vaticano, é um cientista, além de religioso, dizer exatamente o seguinte: é óbvio que existem extraterrestres e civilizações mais avançadas no cosmos. Por quê? Duvidar disso seria menosprezar a capacidade criativa de Deus. Isso funciona como uma senha para toda a comunidade ufológica entender que o Vaticano está dando seus primeiros passos para abrir as suas portas com relação a essa verdade suprema e que terá enorme impacto sobre o nosso planeta. O Documento Verdade fica por aqui, mas você pode ver as reportagens exibidas nesse programa no portal da Rede TV. Fique agora com Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você.